Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Samelcast. Por que algumas pessoas acordam cheias de disposição, enquanto outras mal conseguem abrir os olhos? E se a resposta para isso não seja simplesmente dormir, mas em como você dorme? E para ajudar a entender isso, o episódio de hoje do Samelcast é sobre sono. Vamos entender como devemos dormir e algumas dicas que podemos fazer para conseguir ter uma boa noite de sono. Junto comigo temos duas convidadas muito especiais. Doutora Ingrid Vanzileu, neurologista, que vai revelar aquilo que é mais importante por trás de uma boa noite de sono. E a Camila Lopes, instrutora de yoga, que conhece muitas técnicas para que a gente tenha um sono tranquilo. E não se esqueça de seguir o nosso canal, dar o like e compartilhar com pessoas que precisam saber sobre o sono. Doutora Ingrid, eu queria saber por que as pessoas acordam cansadas. O que elas podem fazer para dormir melhor e ter mais disposição? E, além disso, o que elas podem perceber durante o dia que possa revelar que elas tenham algum problema do sono? Muitos pacientes vêm para a gente no consultório queixando de sono. É uma queixa muito comum. E aí eu sempre começo explicando o que é o sono, como ele ocorre, né, ao longo da noite, para poder entender e mostrar para eles que assim, você acorda cansado quando ele não é efetivo por algum motivo, né? E o nosso sono, ele se dá em ciclos durante a noite, onde você tem fases do sono e percorre várias vezes esse ciclo. Então, a gente começa com um sono mais superficial, que a gente chama de N1, seguindo para o N2, e depois sonos mais profundos, que a gente chama de N3, sono REM. Nesse momento, que é um sono mais profundo, é quando você relaxa realmente o seu corpo e todas aquelas atividades do dia a dia, todo o estresse, tudo isso vai ser ajustado no seu corpo, né? E você precisa fazer esse ciclo pelo menos 5 vezes na noite. Se você não faz os 5 ciclos, ou se você quebra isso ao longo da noite ou pela manhã, você acorda e desperta muito cansado. Então, para uma noite efetiva, você precisa passar por todas essas etapas, né? E ao despertar, por exemplo, existem alguns sintomas que mostram para a gente que o sono não foi bom. Então, desde a noite, na verdade, você encarando o teto, você rolando de um lado para o outro, isso é bem evidente. Mas durante o dia, o cansaço físico e mental, indisposição para fazer as coisas, alteração de concentração é muito comum, alteração de memória e vários sintomas que podem acontecer. Inclusive, por exemplo, no idoso que dorme ruim, pode gerar quedas, e outras situações, por exemplo, baixo limiar para dor. Então, vários outros sintomas, o corpo dá sinais, né, de que a noite de sono não foi efetiva. Ingrid, nas redes sociais tem muitos vídeos falando assim de um cálculo, de você dormir, se programar, dormir alguns minutos específicos para você acordar em determinado ciclo. Isso é verdade? O que você pode falar sobre isso? Sim, então, o nosso corpo é super inteligente, né? E a partir do momento que você estipula um horário para acordar, ele começa a se programar que ele tem que fazer os ciclos para acabarem nesse horário. E conforme você vai fazendo isso na sua rotina, o corpo vai aprendendo. Então, você faz um cálculo. A gente precisa fazer, em média, 5 ciclos por noite. Se cada ciclo tem, em média, 90 minutos, você faz um cálculo. 90 vezes 5 dá mais ou menos 7 horas e meia de sono. Então, vamos supor, eu tenho que acordar às 6 horas da manhã. Eu me programo para deitar e dormir mais ou menos 11 horas, que é o tempo que eu consigo fazer todos os meus ciclos. Chega às 6 horas da manhã, eu os concluí e não fico cansado, né? Isso é uma técnica muito boa. Inclusive, se você fizer isso rotineiramente, vai chegar um momento que você nem precisa de despertador. Como foi o caso de muitas pessoas falando, nossa, no final de semana eu nem preciso colocar despertador, o meu corpo aprendeu, 6 horas eu estou acordado.
porque acontece exatamente isso. Você faz os seus ciclos naturalmente. O nosso corpo é muito inteligente. É verdade. E também que é sempre importante não só quantidade, mas qualidade, né? Isso traz também uma qualidade melhor do sono, enfim. E sobre o estilo de vida das pessoas. Você acha que o estilo de vida das pessoas pode interferir a rotina, no sono? Muito. Então, a qualidade de vida, na verdade, o nosso sono começa quando a gente acorda. E tudo que a gente faz ao longo do dia interfere à noite. E existem alguns hábitos de vida que atrapalham muito. Por quê? Atrapalham a nossa produção hormonal, atrapalham todo o nosso gasto energético, tudo isso. Na ideia, nosso corpo ele funciona como se fosse uma fornalha. Tudo que a gente faz ao longo do dia é para queimar essa lenha e acumular à noite cinzas, vamos dizer, que é o que a gente chama, né, adenosina, que vai dar o start do nosso sono. Quando, por exemplo, você tem muito estresse, ansiedade, cortisol aumenta e isso atrapalha a sua produção, né, de toda essa parte hormonal que vai dar start no sono. Então, o estresse atrapalha muito. Outras situações, a falta de atividade física não deixa você acumular energia, né, gastar energia o suficiente. Uso excessivo de telas, porque para a gente iniciar o nosso sono, a gente precisa estar no escuro. Nosso corpo, né, desde a pré-história, foi treinado para isso. Quando escurece, você libera hormônios do sono. E estímulos luminosos no período noturno atrapalham isso. Então, é outro hábito de vida que deve ser deixado. Cafeína em excesso, principalmente no período da tarde, da noite. Álcool atrapalha muito. Então, são hábitos de vida que a gente tem que deixar de lado, ou pelo menos ajustar no nosso dia a dia, para que chegue à noite, o nosso corpo baixe todos esses níveis de cortisol, a gente perceba que está anoitecendo, a gente comece a produzir os hormônios do sono, melatonina, entre outros, e inicie um sono tranquilo. E até você pontuou sobre telas, às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu uso no modo noturno, mas eu uso um óculos. Não, continua ruim, porque você continua muito ativa também. Sim. Você tá ali vendo nas redes sociais um vídeo, um negócio, você tá em atividade, e é um momento que você já tem que estar mais tranquilo se preparando para dormir, né? E a gente pega o celular ali na própria cama, vai vendo o celular. Então, são coisas para pensarmos, né? E se não dormirmos bem, que nem você colocou de várias alterações, doenças também podem acontecer. Muito né? Você tem uma maior chance de AVC, você tem uma maior chance de doenças cardiovasculares, você tem uma maior chance de obesidade. Então, muitas outras alterações, né? Eu queria falar um pouquinho sobre rotinas agora. O que vocês indicariam, às vezes, de alguma rotina para a gente fazer antes de dormir? Primeiramente, quero agradecer pelo convite, por estar aqui com vocês nesse bate-papo. Bom, o yoga é um estilo de vida. Então, o estilo de vida é rotina, né? E eu sempre falo assim com os meus alunos que talvez nós viemos de uma sociedade que entende que vamos fugir da rotina, né? E quando você consegue trazer uma rotina que você consiga sustentar, a rotina ela é a tua liberdade, né? Então é quando você nem quer fugir dessa rotina, porque isso é sair ali do teu bem-estar, né? Quando você traz essa rotina saudável. Então, o yoga, por ser um estilo de vida, eu peço licença até para explicar um pouco que não é ficar de cabeça para baixo, né? Não são posturas mirabolantes. O yoga não é só asanas. Asanas são essas posturas que a gente vê por aí. E também não é sentar, fechar o olho e meditar. Isso pode ser assustador para algumas pessoas que têm a mente muito ativa. Né? Tô super estressado, vou sentar para meditar? Não vou conseguir. Então, eu acho que de rotina que você pode trabalhar com a prática de yoga, existe uma própria para o sono, que é o Yoga Nidra. É um yoga que você já faz em casa, deitado, pronto para dormir. Então, você tem ali, a gente tem acessos hoje, né, no próprio Spotify, você pode colocar. E você escuta ali aquela meditação. Né? Eu estava até previamente conversando com a Ingrid e falei, é incrível como você pode estar super agitado
mas a meditação está ali de uma duração de 30 minutos nos primeiros 5, você já foi embora, já dormiu. E com o Yoga Nidra, ele consegue realmente baixar tanto, né, o teu sistema nervoso simpático, né? Ele desativa o simpático, que é o de luta ou fuga. Então, ele te traz aquela... vou dormir, vou aprofundar em todos os níveis. E você consegue acordar mais descansado. Então, assim, dando um panorama, yoga não é para trazer músculos fortes, não é para ficar de cabeça para baixo, não é para eu estar, enfim, fazendo posturas por aí, né? O yoga você quer simplesmente trazer uma organização do teu sistema nervoso, né? E aí é uma autorregulação, você pode se regular. Então, acho que nessa rotina aqui de trazer todas essas limpezas do sono, como uma iluminação, né, que já foi dito, colocar uma música mais tranquila, o Yoga Nidra, ele é uma super ferramenta. E você nem precisa sair de casa. Da nossa parte, eu acho que a gente comenta muito, né? Tanto de como a gente já falou, tudo que você deve fazer durante o dia, terminar suas atividades, principalmente a atividade física, 4 horas antes, pelo menos, de deitar na cama. Isso é essencial para você começar a baixar os seus níveis de hormônio, né? De adrenalina, cortisol, tudo isso. E algumas coisas que a gente prega muito, começando pela higiene do sono. A higiene do sono, ela tem vários pontos, né? Então, o início, você começa com um relaxamento, um banho quente, uma alimentação saudável e uma alimentação... Por exemplo, você não pode dormir sem comer, né? Mas também a gente não vai fazer um prato de feijoada antes de comer, porque isso também atrapalha seu sono. Mas você tem que estar bem alimentado. O seu ambiente de sono, ele tem que ser exclusivo do sono. E eu falo muito para os pacientes, cama, ela foi feita para dormir e atividade sexual, apenas. Não é para ter leitura, não é para ter estudo, assistir TV na cama, tudo isso atrapalha. Imagina quem tem insônia, aquele ambiente já é considerado um ambiente um pouco mais hostil. Então ela já vai com medo de deitar. Então a cama, ela foi feita exclusivamente para dormir. Uma coisa que a gente fala da higiene do sono você não espera o sono chegar deitado. Você faz as suas atividades, começa o seu relaxamento. Quando o sono vir, você deita na cama. Então a gente não espera o sono, assim como a gente não fica sentado na mesa esperando a comida vir, né? Você senta na mesa quando a comida está na mesa. Então é uma das técnicas. O quarto tem que estar escuro. Algumas dicas que a gente dá para a higiene do sono. O quarto escuro, o ambiente escuro, sem nenhum tipo de luz, tá? Com uma temperatura agradável para o seu corpo. O frio extremo, o calor extremo atrapalham o nosso sono também. Então, são algumas coisas que a gente prega. E eu que tenho insônia, esse problema da cama, deitou na cama, não pegou no sono em mais de 30 minutos, a gente tem que pegar no sono em 10, 20 minutos, né? Passou dos 30 minutos, sai da cama. Mas algo que a gente pede para o paciente, nada de relógio do lado da cama. Isso atrapalha muito, porque a pessoa começa a ficar ansiosa, não dormir. Quanto tempo será que deu? Aí vira para o lado, olha o relógio. Vira para o lado, olha o relógio. E começa a fazer o cálculo mental. Eu só tenho mais 4 horas de sono, eu tenho 5 horas de sono só. E isso vai ruminando ideias na sua cabeça. Estresse excessivo e não dorme. Então, deitou na cama. Passou os 30 minutos, isso você não precisa ficar controlando no relógio, não conseguiu dormir, sai da cama. Sai da cama em luz baixa, faça uma leitura simples, né? Ou então técnicas de meditação, de relaxamento, mindfulness. Tudo isso é pregado hoje para a gente ter uma qualidade de sono melhor. E aí você volta para a cama quando estiver com sono, né? Então, tudo isso a gente vai aconselhando. A yoga, né, a terapia. Tem terapia hoje que é justamente essas que a gente comentou, né, de privação de cama, tudo isso que é acompanhado por alguns profissionais, alguns psicólogos que sentam e você tem tanto entendimento do que é o sono, entendimento da sua condição
e métodos para você fazer isso. Não é para todo mundo, claro, tem idoso, eu não vou fazer isso com idoso, né? Colocar ele para sair da cama com risco de queda, tudinho, mas eu tenho várias e várias técnicas, e aí eu acho que a yoga entra super bem nisso, é excelente hoje. E também uma outra coisa, até da higiene do sono também, evitar ficar dormindo durante o dia. Cochilos são Os péssimos. cochilos, Pra porque quem tem uma coisa é insônia- um negocinho super rápido, a Sim. outra coisa é as pessoas às vezes aumentarem. A gente vê muito idoso. O idoso às vezes não consegue dormir à noite. Por quê? Porque durante o dia ele tá fazendo muitos períodos de sono e isso acaba atrapalhando. E aí é exatamente aquilo, você gasta a energia que você deveria, né, usar à noite para iniciar seus ciclos. Você acaba puxando os seus ciclos para mais cedo. Ou seja, não, a gente fala, quem tem insônia não pode tirar cochilos. E se tirar cochilos é no máximo de 15 a 20 minutos. E olhe lá, de preferência não fazer. Camila, e a gente tem um mundo muito acelerado e as pessoas procuram às vezes na meditação, no yoga, uma resposta para isso, uma melhoria. Mas existem muitas formas de yoga. Yoga não é uma coisa só, existem muitas técnicas diferentes. O que você poderia falar um pouco sobre isso e como isso impacta na mente, no estilo de vida das pessoas, inclusive no sono? Como eu estava falando, o yoga, por ser um estilo de vida e ter uma das partes dele ser os asanas, as posturas, que são as práticas que você vai até um estúdio ou um professor vai até a sua casa, né? Ou então você tem essa possibilidade de fazer ainda em casa, como eu estava falando, voltado para o sono e Yoga Nidra. O Yoga Nidra tem estudos, né, que já demonstram realmente que por desativar, né, esse sistema simpático, ele vai te relaxando profundamente. Porém, eu estava até conversando também com a Ingrid e falei para ela, né? Falei, cara, Ingrid, assim, a gente precisa, muitas vezes a gente só escuta assim, você tem que diminuir seu cortisol, você tem que diminuir seu cortisol. O cortisol é positivo, gente, quando bem utilizado, né? Quando eu vou praticar asanas que são super vigorosos, que a gente chama de prática yang, Hatha, Vinyasa, Yoga, Vinyasa Yoga, vou praticar esse tipo em um estúdio ou na minha casa, também, de preferência, de 4 horas da tarde para a parte da manhã. De manhã cedo é a melhor opção, que é quando você vai ativar esse cortisol, né? E você vai sair super enérgico para trabalhar, para estudar, né? Existe yoga para crianças, né? Justamente também porque o yoga ele te ensina, a prática te ensina a, primeiro, contemplar o momento presente. Eu brinco que para quem tem a mente muito ativa e fica preocupado, eu não vou para o yoga para meditar, eu não vou conseguir. Procura uma prática de vinyasa ou de hatha que é bem físico. Você não tem tempo de pensar em nada, a não ser de pegar os comandos, né? E falando do sono, o que eu percebo? Eu tenho alguns alunos que pela profissão têm privação de sono. E aí até traz um certo risco para a prática, porque vai perder um pouco das capacidades de motoras, né? Então, posturas de equilíbrio, a pessoa fica bem instável, né? Irritabilidade. Então, o yoga ele te ajuda a modular. A gente fala no yoga que não é bom nem muita felicidade, nem muita tristeza. As polaridades, né? Você tem que estar ali, não é ser morno, mas é corresponder de forma correta a cada estímulo do momento. Né? Se eu estou no aniversário de alguém, eu estou feliz, eu estou comemorando aquela vida e tal. Mas se eu deitei para dormir, é bom que eu esteja mais tranquilo, não posso estar ali, né? Exaltando felicidade na hora de dormir, eu tenho que estar mais ameno. Então, na prática, você vai trabalhar os asanas, então vai subir o cortisol, ele te ensina a estar em um alto nível de estresse, porque a gente está, sim, estressando o corpo com os asanas, com as posturas. Então, ele te ensina, eu estou num alto nível de estresse, mas o último asana, a última postura, é Shavasana, que significa postura do cadáver. Então, ele te ensina a você mesmo se tirar desse momento de estresse e se autorregular, e se acalmar, se reestruturar. É dito que é no Shavasana que a gente aprende a receber
todas as curas que foram abertas durante os asanas, mas se você tem a capacidade de soltar. Então, yoga é o equilíbrio entre controle e aceitação, né? E soltar o que já não cabe mais a você. Que tal começar com essa mudança agora mesmo? Dê um like no nosso canal, no nosso episódio, compartilhe com pessoas que precisam saber disso, que estão dormindo mal, que estão acordando sem disposição. Vamos fazer a diferença, né? E eu queria falar de uma coisa aqui em específico que é assim. Algumas pessoas não conseguem dormir bem durante a semana, por qualquer que seja o motivo. E aí chega no final de semana, elas têm a ideia de que elas vão compensar aquele sono perdido na semana dormindo um monte. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Resposta curta, não adianta nada, né? Curta e grossa. Porque não existe, como a gente comentou, o nosso corpo ele é muito inteligente. Se você consegue colocar uma rotina, e aí a gente fala rotina boa, né? Você consegue compensar, você consegue ajustar isso durante a semana. Não adianta eu colocar sono extra, forçar o meu corpo a dormir mais algumas horas no final de semana, e não é aquele forçar, mas você está descansando e chega até 11 da manhã, quer esticar. Não adianta, você atrapalha o seu sono da noite, vira um ciclo vicioso e você não consegue acumular novamente, você não consegue produzir aquele cansaço do dia para iniciar o da noite, você desregula a parte hormonal, você atrapalha os seus ciclos inteiros, ou seja, você vai postergar o início dos seus próximos ciclos, vira uma bola de neve. Não existe isso de tentar compensar durante o final de semana, infelizmente é rotina. E sobre medicação, Ingrid? Tem muitas pessoas que tomam medicação para dormir, e algumas pessoas, inclusive, tomam para dormir e depois tomam ao acordar também, para ter mais disposição, mais energia, enfim. O que você pode falar sobre isso? Então, isso foi um debate muito grande aí na comunidade médica, porque o acesso à medicação para sono ficou muito liberal, era fácil o acesso de alguém chegar na farmácia e pedir o medicamento XY, porque o vizinho estava dormindo bem com ele, e o acesso ficou muito fácil. E assim, não é que seja um vilão a medicação para o sono. Quando ela é bem indicada e quando junto com outras terapias que a gente faz, terapia cognitiva de sono, relaxamento, ela é uma ótima aliada. Então você vai tirando devagarzinho a medicação, à medida que o seu corpo aprende como dormir, ela é ótima. Porém, quando mal usada, causa dependência, vício, a pessoa só dorme com a medicação, as fases, os estágios do sono ficam totalmente quebrados e irregulares, ou seja, você não faz aquele sono profundo que você precisa para armazenar memória, o sono para fazer a limpeza, que a gente tem um sono profundo justamente para fazer uma limpeza do cérebro. Você tira proteínas que você não precisa, você ativa todo o seu sistema linfático, então tudo isso é feito da noite. E o uso de medicação atrapalha isso. E causa outras alterações. Existem medicações que podem causar sonambulismo, pioram irritabilidade, né? Então, as medicações para dormir, elas têm um momento certo para ser usado e pacientes específicos para ser usado. Não é para todo mundo e não é uma medicação só. Tem vários tipos. Então, varia, é sempre a resposta depende, né? E assim como medicações para acordar. Medicação para acordar eu acho até pior, porque as medicações para despertar, que acabam estimulando, são os psicoativos, né? Existem aqueles, entre aspas, naturais, que a pessoa utiliza de cafeína, taurina, que são os mesmos encontrados no Red Bull, entre outros, que também vão te cobrar, porque podem fazer taquicardia, palpitação, sudorese, eles te cobram também no seu sistema, como aqueles remédios controlados. Então, tem gente que usa muito psicoestimulante, né? A famosa Ritalina da vida, para tentar despertar, ter mais concentração, e que para pacientes específicos, não é só distúrbio de sono, mas pacientes específicos com doenças de sono específica, como narcolepsia, enfim, ou então realmente doenças que precisam para atenção, isso é bom. Mas não é para todo mundo. Então,
você tem o paciente específico para isso. E Camila, você poderia ensinar ou dar alguma orientação para aquela pessoa que nunca fez uma técnica de meditação ou yoga, que ela pudesse fazer uma posição, às vezes, alguma coisa nesse sentido? Sim, eu acho que dentro dos pranayamas, que a gente chama, que é mais um dos passos desse estilo de vida, é você trazer uma respiração consciente em 4 tempos. Então, é fácil de fazer, né? Então, você senta na sua cama, já pronto a dormir. Se fechar o olho te incomoda, olha para um ponto fixo à tua frente a 45 graus, no meio da tua cama, mais ou menos. Põe a mão no teu abdômen, relaxa os ombros. Pode colocar um travesseiro embaixo do bumbum, porque quando algumas pessoas têm dificuldade de ficar sentadinha, né? Então, quando senta ou tomba para trás, até porque a gente está muito acostumado a estar aqui, ó, no celular, né? Então, você pode estar com o quadril elevado, coloca as mãos no abdômen, solta os ombros, se puder fechar os olhos, feche. E aí começa a contar. Então, eu inspiro em 4 tempos, inspiro 1, 2, 3, 4. Eu retenho de pulmão cheio em 4 tempos. Prendi, 1, 2, 3, 4. Eu solto em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. E eu retenho sem ar em 4 tempos. No começo, pode ser meio, né, incômodo, como tudo que é desconhecido. O desconhecido assusta. Então, se abra a conhecer e poder, assim, aprender com essas possibilidades, né? Outras que são já questão de postura. Você já está na sua cama, abraça um travesseiro, põe esse mesmo que estava embaixo do bumbum. Você pode afastar suas pernas para ficar mais fácil. Abraça esse travesseiro aqui e tenta apoiar a cabeça. Uma das outras práticas que também é muito bem-vinda é o Yin Yoga. Ele é bem diferente já do Nidra, porque, como eu falei, o Nidra você está deitado, você vai ouvir uma meditação. O Yin Yoga, você tem a possibilidade ali de fazer essa diminuição dos trabalhos do sistema de luta ou fuga, né? Apoiando a cabeça numa postura. Então, você fica, são várias posturas, mas você fica de cabeça apoiada, você apoia a cabeça e fica ali fazendo essa manutenção consciente, porém relaxada, né? E, enfim, acho que essas são posturas que podem te ajudar. A outra também é deitar tá na cama, esse travesseiro que estava embaixo do quadril vai para as escápulas, aqui atrás das costas. Você junta o pé de borboletinha e deita. Abre um pouco aqui o peito, né? Tira as tensões da cervical, respira um pouquinho ali. Acho que essas posturas já te ajudam aí. Ótimas bastante. dicas, Vou tentar à noite. Eu queria agora que vocês dessem uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Uma mensagem final, assim, no geral, é que o sono, eu acho que não é só uma simples etapa do seu dia. Eu acho que o sono, hoje a gente sabe que ele faz parte de algo maior, né? O sono, ele é essencial para a nossa cognição, para o nosso equilíbrio emocional, para a parte física, controle de dor. Então, hoje a gente sabe que não é só a parte do dia. Então, vale a pena investir. Se você tem problemas de sono, vale a pena investir em técnicas, procurar auxílio profissional se for necessário, para que isso seja realmente algo prazeroso para você, né, de qualquer forma, que seja eficiente, que seja eficaz, que não seja um tormento para você dormir. Então, eu acho que a longo prazo, o sono hoje a gente sabe que reduz muitas comorbidades, então reduz risco cardiovascular, risco de infarto, risco de AVC, cognitivo, demências. Então, a gente preconiza muito isso. Caso haja necessidade, procure ajuda profissional, seja médico, seja algum psicólogo, porque pode vir junto com outras doenças como ansiedade, depressão. Isso a gente ajuda a identificar. E investir em técnicas aí de relaxamento, de yoga, eu acho que é super válido. Bom, eu acho que a mensagem que eu quero deixar para todos é que nós somos o nosso maior projeto, né?
E como todo projeto, você precisa colocar uma intensidade para que ele saia do papel, né? Então, você precisa, sim, estar enérgico ali. Mas tem um momento desse projeto que a gente precisa esperar que os frutos venham. Então, eu acho que aprender a relaxar. É engraçado falar, como é que eu vou aprender a relaxar? É aprender a soltar. É buscar esse equilíbrio entre entender que o teu melhor é mais do que o suficiente e que você também precisa abrir espaço para que os frutos venham, para que o relaxamento venha, para no sono as limpezas acontecerem, né? Então, acho que entender que você é o seu maior projeto e que é importante que você olhe, né, para todas as possibilidades que você tem para melhorar o seu projeto, que é você. Eu acho uma frase muito boa, o nosso sono começa a partir do momento que você acorda. Então, tudo que você faz no dia, e claro, o que você começa a se preparar à noite vai influenciar no seu sono. Então, a gente tem que pensar nisso também. Tudo que eu faço no meu dia influencia na minha noite. Eu acho que é super o válido. sono ali é um grande combustível Exato. nosso para o nosso dia a dia, né? Uhum. Sem combustível, nada funciona. Né? O carro para e a gente para também. Então, temos sempre que focar muito bem nessa parte de sono, porque ele é importante para muitas coisas na nossa saúde como um todo. Né? Queria agradecer demais vocês por estarem aqui. Eu tenho certeza que as pessoas vão encarar o sono de uma forma diferente e vão começar a mudar. E isso vai influenciar tanto na vida dessas pessoas. Então, é sempre muito importante você conferir essa nossa conversa e encaminhar para aquelas pessoas que estão tendo problemas de sono. Porque, às vezes, elas estão tendo problemas porque elas não sabem que existem técnicas para poder melhorar. Então, encaminhe para que elas possam saber e você ajudar cada vez mais as pessoas. Essa nossa conversa, ela vai estar no YouTube e no Spotify na íntegra. E também no TikTok e no Instagram, nós vamos ter os melhores momentos, além de conteúdos exclusivos. Inclusive, nesse episódio do sono, nós vamos ter um conteúdo exclusivo com a Camila, que vai passar para a gente muitas orientações sobre parte de respiração e parte de yoga para te ajudar no sono. Eu queria agradecer mais uma vez. Obrigada. E a você também que está nos vendo ou nos escutando no Spotify. Um grande abraço e até o próximo Samelcast.